Texto de Mateus 28:16 é o texto que eu vou ler, é o texto que Jesus vai falar. Preparado aí, cenáculo? Chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém, cenáculo? Quem crê nesta verdade da glória a Deus? Quem crê que é Jesus falando da glória a Jesus? Pode sentar, cenáculo, até porque está escrito aí. Pastor, eu quero hoje compartilhar com os amados irmãos aqui, experimentar o sabor disso, do que seria, na verdade, ser um discípulo verdadeiro a Jesus, um seguidor de Cristo. E, pastor, eu posso dizer aos amados irmãos que o que segue aí fora agora são diversas ideias. O povo já não tem mais uma definição sobre quem é irmão ou o que é um irmão na fé. Perdeu-se o conceito do que é ministro, pastor, igreja. Me parece que a sociedade achou-se no direito, nesse momento, de cada um poder fazer a sua ideia e o seu pensamento acerca de expressões que são exclusivas da Bíblia. E toda vez que a gente entra com Bíblia contextualizada em algum tema específico, na rede social, e o Facebook está aí para vocês lerem e verem a opinião do povo, do que a gente prega, é um debate intenso. E a gente percebe a falta, como a necessidade das pessoas poderem dominar mais as expressões que são exclusivas da Bíblia. Eu chamo a atenção da igreja, pelo amor de Deus, não abra sua boca sem saber o que você está falando. Mas no texto de Mateus 28:18, é mais do que evidente do que claro, que aquele que tem o poder, que recebeu o poder de Deus, para determinar à igreja o que ela tem que ser, deu a obrigação aos seus ministros, aos seus servos, de que eles se lançassem a um ato mais fundamental do papel da igreja: fazer discípulo. Está aí, você leu. Discípulo, que quer dizer? Quem está apto para receber a disciplina do seu Senhor, o seu ensino e concordar. Aonde não entra a perspectiva de amigo e simpatizante, porque discípulo não tem nada a ver com isso. E faço mais uma referência para você que está me ouvindo aqui. O batismo é para quem quer ser discípulo. O Espírito Santo é para quem quer ser discípulo. Quem se dispõe, que está apto a receber de Jesus a disciplina, o modelo, aquilo que ele precisa ser. Então eu não vou pregar aqui hoje de nada, diríamos, relacionado à opção, escolha opcional, não. Mas de um fator fundamental. É assim como nós temos que considerar. Um discípulo de Jesus, ele é um fator fundamental para a igreja existir. Eu não sei se você tem dúvidas disso. Se você tiver, leia a Bíblia. Se você tiver, veja aí. Ele pede aos seus ministros: não sejam agitadores. Ide, fazer discípulos. Agitar multidões e massas para quê? Encher a igreja de simpatizantes e amigos de Jesus, entre aspas, por quê? Se a ideia é essa daqui, que a perspectiva de um discípulo concreto na palavra de Deus, de um seguidor verdadeiro, é imediato. Sabe por quê? Porque foi a primeira preocupação que Jesus teve, em Mateus 4:18. Essa perspectiva aqui é imediata, porque ela é um dos selos do selos do ano da inauguração messiânica de Jesus, tá?
Quando você entra no Evangelho, ali nos primeiros capítulos do Evangelho de Mateus, você se depara com a seguinte realidade. Jesus, antes dele pregar, antes dele ser conhecido, ele se preocupou em selecionar discípulos. Sabe por quê? Porque a igreja que ele ia construir em Atos, com a sua morte, com a sua ressurreição, pela dispensação do Espírito Santo, ela é feita de discípulos. Quem testifica diz amém. Então vamos deixar uma coisa clara para todo mundo que está ouvindo essa pregação, irmãos. Nós temos que discernir, diferenciar, separar amigo, simpatizante do discípulo. Porque o discípulo, ele é o fator fundamental daquilo que Jesus representa e da igreja existir. A primeira preocupação dele foi saber quem iria segui-lo. E aqueles que viriam depois disso, muitos aqui sabem a história qual é. Não é um acordo de coincidência. Por incrível que pareça, só prevaleceu aqueles que ele escolheu. Porque o restante foi-se embora. Então é uma coisa muito forte você ser seguidor de Jesus. Eu vou colocar algumas referências rápidas aqui, porque eu tenho algo mais ainda profundo para falar aqui para essa igreja hoje. Mas quando Jesus foi, com prioridade, selecionar e escolher quem iria segui-lo, antes de ser conhecido, ele foi com estas condições aqui que servem para nós que estamos aqui. Que queremos diferenciar-nos daqueles que são amigos de Jesus, simpatizantes de Jesus. Queremos ser discípulo, discípula, porque aí sim há um cristianismo de verdade aqui. Mas o texto de Lucas 14, 26 a 33, o tipo de discípulo que Jesus requer que os ministros à igreja façam é aquele que o ame acima da família, da sua própria vida ou em qualquer situação que o desfavoreça. Lucas 14, 26, 33. Quem entendeu diz amém. Amá-lo acima de qualquer coisa é o desafio para quem quer ser verdadeiro seguidor de Jesus. João 8,31, que faz o registro de Jesus dando a condição dessa chamada para quem quer ser discípulo. O desafio aqui é obedecer a Ele dentro da sua palavra. Porque quem não estiver disposto a isso não serve para ser discípulo dele. Quem testifica diz amém. Vai seguindo comigo aí, cenáculo. João 17, 14 ao versículo 19. Quem quer ser discípulo de Jesus não pode ser mundano, do mundo, apto ou dado às questões, aos costumes do mundo, porque serão santificados pela palavra da verdade dele. Foi chamado para ser separado de tudo que está no mundo, que para nós entendemos que não é deixar de viver, é você ser o que Jesus quer nas trevas, luz nas trevas. Quem testifica diz amém. Mateus 11, 25. Serão pequenos os meus discípulos, pois serão humildes e sem ambição. Está estreitando o caminho aí. Mateus 10, 19, versículo 20. Serão cheios do Espírito Santo. Então, ide e fazei discípulos, o batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os aquilo que eles devem guardar, que eu vos tenho mandado. Foi isso que ele disse para aqueles que ele designou como ministro, como igreja. Então Jesus estava falando de pessoas que o amassem acima de todas as coisas, o obedecesse dentro da sua palavra, não podendo ser mundanos, mas santificados pela sua verdade, pequenos porque são humildes e sem ambição, cheios de Espírito Santo porque Jesus habita neles. João 15, 8, de testemunho cristão.
pessoas dadas a testemunhar, a agir, a posicionar-se como Jesus faria no meio daqueles que estão ali fora agora esperando. Há dúvidas aqui? Há dúvidas? Eu vou fazer uma observação até aqui, ainda tem mais coisa para falar. Amigo, a igreja é lugar de passear? A igreja é lugar de se fazer negócio? Por que a igreja é um lugar sagrado? Porque aqui é onde se forma aquilo que é fundamental. Cenáculo é aqui que as coisas acontecem. Então é disso que nós estamos falando aqui. Poxa, eu imaginava uma igreja onde eu fizesse a missa do 7º dia. Pois é, então você percebe que a igreja não tem nada a ver com isso. Poxa, eu imaginava que a igreja fosse um lugar onde eu pudesse criar amizades, vínculos, sociedade, vida social. Então você já percebeu que igreja não tem nada a ver com isso. A igreja, onde estão os ministros, foi levantada, criada por Jesus para a realização de um propósito fundamental. Ele quer uma igreja construída com discípulos. Ele quer ver isso acontecer. E a coisa é tão séria que quando ele chamou, ele deu condições. Ou seja, ele não deixou a cargo de cada um aqui decidir o discípulo que você quer ser. E a coisa é tão profunda que não cabe todos os textos aqui. De tantos que ele deu para deixar claro. Diferencie o amigo, o simpatizante de Jesus daquele que é seguidor, discípulo. Eu não sei o que você é, mas quero que você saiba. Mateus 10, 28, Jesus ensina que um seguidor dele, um discípulo dele, não pode ter medo para executar os seus planos. Se tiver, tem que ser combatido. No versículo 32, Jesus diz mais ainda sobre o seu discípulo: todos devem ter uma confissão de fé pública, devem testemunhar o meu nome diante dos homens. Os homens precisam saber qual é o Deus que você professa, qual é o Deus que você teme, qual é o Deus que você serve e o que o Deus que você obedece pensa, acha acerca das coisas. Está claro que a igreja diz amém? Então eu não estou pregando nada extraterrestre, não estou pregando nada fora do normal. A norma é essa. Eu quero seguir Jesus, então se enquadra. Eu quero uma igreja verdadeira para congregar. Exija do teu pastor então. Porque talvez ele não esteja sendo o ministro que Jesus pediu. E se dedicando pelas pessoas que congregam ali, para que elas atinjam essa perspectiva que é imediata, fundamental, inaugura a época de Jesus, o plano da salvação. Ele deixa claro, os seus discípulos são aqueles que começam a sua caminhada, inauguram com ele a sua missão, porque ele quer que todos participem daquilo que ele vai fazer, daquilo que ele vai realizar. Não está claro aí na Bíblia, hein? Não está claro, cenáculo? Ter uma confissão de fé pública ofende? Sim. As leis, as ideias, os pensamentos, diversos. Tanto que é verdade que a gente é mal interpretado. Quando bíblico, honesto, a gente é mal interpretado dentro da igreja. Mas aquilo que a gente tem que decidir hoje. Eu estou querendo servir a Cristo ou a homem? Se eu estou querendo servir a Cristo, o meu desafio é se enquadrar nisso aqui. Aonde Mateus 10, 33 diz o seguinte: de maneira alguma, o seu discípulo deve negá-lo, ou sequer se envergonhar dele. Porque o discípulo não faz nenhuma das coisas, nenhuma destas. Ele não nega Jesus, ele não se envergonha de Cristo, em nenhuma circunstância, por mais que seja desfavorável. Mateus 10, 33, todos estão testificando aí, diz amém. Então não é o pastor falando, não é a igreja, é Jesus. Mateus 10, 24, aonde ele diz, e aqui tem um mistério revelado. Aqui, nesta obra, o discípulo não vale mais ou é maior do que o seu mestre. Quem manda aqui é o mestre. Quem manda aqui é o Senhor. O discípulo não pode ser melhor do que ele ou maior do que ele. O discípulo fala o que ele manda falar.
O discípulo faz o que ele manda fazer. Porque aqui o discípulo não vale mais do que o seu Senhor. Deve ser como o seu mestre, versículo 25. Deve ser como o seu Senhor. E lá em João 6, versículo 66, muitos por causa disso, de saberem que para serem verdadeiros seguidores de Jesus, eles precisavam amá-lo acima de tudo, obedecê-lo dentro da sua própria palavra, abandonando o mundo para serem santificados, humildes e sem ambição, cheios do Espírito Santo, com testemunho cristão, combatendo o medo para executar os seus planos, com confissão de fé pública perante os homens, ainda que o custo disso fosse a própria vida. De maneira alguma deveriam negá-lo ou se envergonhar dele em qualquer circunstância, aonde o discípulo não é maior nem vale mais que o seu mestre, que o seu Senhor. E diz aí o texto de João 6,66, que muitos o abandonaram. Lê. Lê alto para esse camarada do teu lado, eles pela internet ouvirem. Lê, cenáculo. Então vamos deixar uma coisa clara aqui. Filho, você pode dizer para mim que você é batizado, que você tem um pastor, que você tem uma igreja, mas para você dizer que você é um seguidor de Jesus, você precisa desse material aqui. Executado pela tua vida. Muitos o abandonaram porque se escandalizaram, por saber que eles deveriam viver inteiramente por Jesus. É a nossa perspectiva de se salvar. E para se salvar, você tem que ser discípulo. Para se salvar, você precisa exatamente segui-lo nas condições que ele te colocou, que ele te deu. Então não adianta fazer bico, ou então rejeitar. Porque eu tenho dito aqui para a igreja, quem rejeita o que eu estou pregando aqui, pode não vir na minha igreja, mas no último dia, é o evangelho que ele vai ouvir, quando Deus for condená-lo. Ele pode se esconder agora, mas no último dia, como diz o Apocalipse, o mar vai dar a Deus os mortos, o mar vai dar a Deus todos aqueles que estão ali, para serem julgados conforme as suas obras. E todos vão ouvir de Deus aquilo que se recusaram a ouvir dentro de uma igreja. Então, para muita gente, ser salvo ou entrar no céu, ou ser de Jesus, basta uma camiseta, basta um rótulo, basta ter uma igreja e um pastor admirado, ou popular. Mas a perspectiva cristã baseia-se numa coisa totalmente diferente. Nada institucional, nada cerimonial, ou estas coisas que vocês estão vendo cometer aí pelo meio evangélico. A perspectiva de um salvo é que quando ele deu a sua vida para Cristo, a sua vida para Jesus, ele a deu com tudo. Com todas as suas possibilidades, com tudo aquilo que ele poderia ofertar, sacrificar. Ele não entrou de brincadeira, ele não entrou, entendeu, para explorar se haveria a possibilidade de se entregar, porque é a experiência de muitos dentro da igreja, ficar testando, estigando, vendo os limites da pregação, até onde ele pode exercer esse discípulo, e Jesus deixando claro, não tem meio discípulo, ou é ou não é. E o que eu estou pregando aqui é fundamental para você ser salvo, viver e amar a Jesus. Para ser salvo, pastor, se for nestas condições, ou você fica, ou você vai embora. Ou você fica para ser preparado, ou então você vai embora como eles foram, dizendo, quem vai suportar um discurso como esse? Que é o que na verdade estão dizendo para nós hoje. Quem que vai aguentar? Quem que vai suportar? Quem que vai aceitar uma condição como esta, de ser um cristão? Então não é a questão de ser bíblico, fiel, mas respeitar a lei que ele impôs, para que ele te dê a vida que ele tem, a salvação que ele tem. Você precisa ser muito mais do que um amigo, do que um simpatizante, pelo nome de Jesus, para ser salvo.
você precisa ser um discípulo. E eu quero basear aqui a experiência de um deles, de um daqueles que foram chamados pelo Senhor. Porque pela leitura da palavra de Deus a gente chega na seguinte conclusão: olha, um crente, um seguidor de Jesus não se faz da noite para o dia. Não tem uma fábrica aqui dentro da igreja que a gente aperta o botão vermelho e o cara entra por um buraco e sai pelo outro já consertado, bonitinho, intacto. Não existe isso. A obra da salvação, a obra do reino que Jesus representa, anda de acordo com a dedicação, com a escolha das pessoas. Então há processos que são lentos, há processos que são rápidos. Eu costumo dizer aqui para a igreja, o camarada se salva de acordo com a dedicação dele. Ele pode se salvar hoje, como ele pode levar meses e anos e não se salvar. E só se salvar no dia do fogo, no último dia, se Deus conceder a oportunidade. Porque a obra de Deus anda de acordo com a tua espontaneidade, com a tua dedicação. Você vai dizer isso, mas na vida de Pedro, que conhecido aqui por todos como Simão, porque o nome Pedro, quem deu a ele foi Jesus. Cefas é a tradução grega original. Quando Jesus deu esse nome para Pedro, ele quis dizer o seguinte: você é pedra, você tem personalidade forte, você tem vontade, você é um cara durão, mas eu vou te quebrar. Quando você cair na minha vontade, eu vou te despedaçar. Você é pedra, mas sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Não é sobre a tua vontade, mas sobre a minha vontade. E em momento algum Pedro requereu uma igreja para ele, como a igreja católica deu. A igreja, aquela igreja de Roma que foi dada para Pedro é da maçonaria, não é de Pedro. Porque a igreja é de Jesus. Mas Pedro, ele foi um dos três que mais formaram um círculo íntimo com Jesus. Houveram três discípulos mais próximos do Senhor. Um deles, João, outro, Pedro. Diz a Bíblia Sagrada que a sua devoção era impulsiva e frequente. Ele foi um dos que mais estavam ali posicionados em assumir em Jesus o messianismo que os judeus esperavam. Afirmar que ele era o Cristo, o ungido de Deus que Deus havia prometido. Em momento algum este homem foi contrário. Ele sempre estava presente ali. E agia como um porta-voz diante dos 12. Era tido como referência. Então é mais do que certo que este homem, como discípulo, ele foi uma pessoa importante na obra, em tudo que aconteceu com Jesus. Mas não o fazia um santo. Mas demonstrava a importância dele. Mas a pergunta que eu quero te fazer aqui nessa noite: foi fácil para ele se tornar um seguidor de Jesus? Do dia para a noite? Como muita gente está achando que é fácil hoje. É que nem a ministração do Espírito Santo, como esses dias mesmo está pregando pela televisão. Todo mundo acha que o Espírito Santo ele vem assim. Ou então assim, receba. Mas não é o que a Bíblia me prega. Porque a Bíblia me prega o seguinte: a dispensação vem de uma semeadura. A dispensação vem de uma celebração de ceifa. Aqui, ninguém recebe o Espírito Santo se não trabalhar, se não pôr a semente, se não cultivar, se não der oferta. Espírito Santo de graça, na Bíblia não tem. Assim como um discípulo. Ele não gera. Jesus não gera discípulo, ele não forma discípulo. A igreja não faz discípulo. Por telepatia, por acordos políticos, por carisma, mas por prática de fé. E eu quero falar desse Pedro, amado irmão, que teve uma experiência direta de convivência com Jesus. Ele estava lá. E quando eu me aprofundo na vida desse homem, eu tenho uma ideia do que seria andar com Jesus. Como que seria andar com Jesus, você sabe? Você tem uma noção do que seria Jesus na tua casa, Jesus na tua igreja, Jesus no teu trabalho, saindo com você na rua, você saindo com ele para fazer a obra? Como seria ele?
como ele corresponderia a você? Te garanto uma coisa, poucos têm essa noção. Mas Pedro foi aquele que se doou, ele foi aquele que se entregou, ele foi aquele cara que disse assim: eu quero ser um discípulo. Aquele indivíduo que abandonou a sua principal fonte de renda, a sua pescaria, aquele que era tão fascinado por Jesus, que contagiou seu irmão André a também se tornar um discípulo, que era discípulo de João. Entendeu? O cara que pegou e fez a mulher andar com ele, a esposa dele foi obrigada a andar com ele por onde ele ia. Contagiou, arrastou, foi ser o que Jesus queria, pescador de almas. Mas a Bíblia fala que para ele não foi tão fácil assim. Mateus 16, 22 ao versículo 23. Só lê o primeiro texto, depois o pastor eu me aprofundo com ele, com você. Lê só o primeiro, versículo 22. Vai, cenáculo. Daí Jesus, quando é repreendido por Pedro a amar a si mesmo, ele o repreende e se dirige a Pedro não como Pedro, nem como Simão, nem como Cefas, mas como o próprio diabo que estava diante dele. Afasta de mim, Satanás, porque esse Pedro agora aí é pedra de tropeço no meu caminho. Uma primeira situação na vida desse homem que Jesus repreendeu. Não recomende a minha autocompaixão, como também eu te recomendo, não sinta pena de você mesmo, porque um discípulo que sente pena de si mesmo, ele não está apto para servir a Deus. Como disse Paulo a Filipenses, tenhais o mesmo sentimento que Cristo, o qual não usurpou ser Deus. Abandonou a forma de Deus que era, para se fazer servo e nos servir com a morte da cruz. Tenhais o mesmo sentimento que em Cristo, aquele que não sente pena de si mesmo e se sacrifica pelos outros, que se doa pela obra. Tu és para mim, Pedro, o diabo aqui agora. Quando você me recomendou na minha missão que eu tivesse amor mais por mim do que pelos outros que eu vim salvar. Você que busca convivência cristã, experiência cristã, você aceitaria ouvir isso da boca do teu pastor? Nós não somos dono da verdade, mas há muito autocompaixão dentro da igreja para ser exortada aqui. Mas nós poderíamos nos dirigir dessa maneira assim? Afasta de mim, Satanás, você que anda dizendo para mim que eu tenho que amar a mim mesmo, que eu tenho que voltar para mim, realizar os meus sonhos. Me autorrealizar, ou então diríamos que eu preciso me cuidar. Que é o que o povo costuma dizer, não é? Então Jesus diria para você e para mim, se nós tivéssemos esse parecer: afasta de mim, Satanás. Há outros constrangimentos que esse homem também passou, dentro da experiência de convivência com Jesus. Ou seja, Jesus sendo inconveniente com a falha desse homem. Jesus sendo inconveniente com os erros dele. Porque ele queria fazer um discípulo. Mas o que ele via? Um homem ainda, não um discípulo. Um menino, não um adulto. Um homem cheio de emoções, de vontades, mas não consciente por completo. Que nem conhecia a si mesmo. No texto de Mateus 17, versículo 1, versículo 7, a palavra de Deus promove uma experiência para os discípulos. Permite que Moisés e Elias se transfigurem na presença dele. Quem estava lá, poderiam ter outros, né? Haviam outros para poder estar lá, mas quem Deus leva para lá, para essa experiência? Pedro. Quando ele vê Moisés e Elias se transfigurar diante dele, Jesus já não era mais a coisa importante para ele. E ele cai na idolatria. Passa a amar e venerar e respeitar
mais Elias e Moisés do que o próprio Cristo, do que o próprio Filho de Deus que estava ali diante dele. Testifica, cenáculo. Começa a amar mais a figura, pastor aqui, ó, figura, que Deus pode remover quando Ele quiser, daquele que é eterno. E nós temos aí mais uma situação que esse homem precisou ser exortado. Ou seja, um demônio que ele precisava libertar, o demônio da idolatria, da veneração de homens. Tem gente que venera homens, hein, filho? Não vê Jesus, mas vê o homem. O céu se abre e Deus precisa falar pessoalmente, descer de maneira corpórea diante do seu filho, para dizer àqueles que estavam lá, inclusive Pedro: é a Ele que vocês devem amar e adorar. É a Ele, não é Moisés, não é Elias, que vocês precisam fazer uma tenda para habitar e coabitar com Ele. É este daqui, o Jesus, que é o Cristo, que está diante de vós, para ser o Filho de Deus. É a Ele que vós deveis ouvir e obedecer. O resto são figuras que Deus pode remover a qualquer momento. Eu tenho uma quedinha, sabe? De repente você pode estar dizendo isso: pastor, eu tenho uma quedinha por certos líderes, certos profetas, sabe? Eu me simpatizo com alguns deles. Então você toma cuidado, filho. Para ser um discípulo verdadeiro de Jesus, você tem que enxergar Cristo, Jesus na causa. Teu olhar tem que estar voltado para Ele só. Homem aqui é para servir, não é mais para nada. É que nem o pastor Daniel aqui: o que eu sou, o que eu valho? Nada. Quem vale é o meu Senhor. O discípulo não pode valer mais ou ser maior do que o seu mestre. Está identificando alguma coisa aí? Texto de Mateus 17, versículo 24 ao versículo 27. Outro constrangimento que esse homem precisou passar para se tornar um verdadeiro discípulo: não ser desonesto. Ele queria driblar o tributo de César, driblar a Receita Federal de Roma, né? Daí Jesus olha para ele e fala assim, ele e os discípulos, né? Dai a César o que é de César. Quando os fariseus foram lá tentar pegá-lo nessa indagação: dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Daí Pedro ficou todo preocupado: Senhor, ando me cobrando tributo e ando cobrando do Senhor também, o que eu faço? Jesus falou: espera só um pouquinho, Pedro, vem cá, vai lá no mar, e o primeiro peixe que você pescar, ele vai abrir a boca e vai te dar o que você precisa, para pagar o que você deve e o que eles também estão querendo cobrar de mim, porque estavam cobrando de Jesus o tributo. Pedro ficou atordoado, porque ele falou: desde quando o peixe, quando abre a boca, dá moeda, dá quantia financeira para pagar tributo? Mas aí é que está, aqui com Jesus, quando você crê, quando você obedece, é aqui que você vive as melhores experiências e as maiores. É assim ou não é? Só não é para os que dormem. Para os que dormem, para os incrédulos, você pode ter certeza que para eles o que vem é espada. Ele foi lá, atacou a rede. Primeiro peixe que ele botou a mão, o peixe soltou aquela moedona brilhante na mão dele, e ele já sabia o que ele tinha que fazer. Dai a César o que é de César. Porque discípulo meu não pode ser desonesto. Discípulo meu não pode roubar, furtar o Estado. Dá para eles o dinheiro, é mais ou menos como Jesus tivesse. Quanto eles estão cobrando de imposto? Tanto. Então dá para eles o que eles estão pedindo. Porque mesmo assim o Senhor vai te prosperar. Agora, o que tem de gente querendo ser discípulo e dar um drible no fisco, o que tem de gente abrindo empresa, ganhando rios de dinheiro, está lá na Donep, testemunhando vitória, bênção, com aquele externão de seda na Renascer Praise. Filho, a base, sabe do quê? A base de especulações e roubo com o Estado. Eu tenho dito aos amados irmãos o seguinte: cristão hoje não pode ser mais empresário, porque quem tiver que pagar tudo para o Estado, como o Estado pede,
não abre empresa, fecha, não dá para pagar. Você tem que roubar. Eles já fazem tudo isso para você roubar e depois o fiscal ir lá e tomar. Eu sei, tanto que eu sou autônomo, é um nome até astronômico, autônomo, porque nós somos obrigados a ser. Porque a única forma que nós temos exatamente de fazer alguma coisa, sobreviver, sem precisar roubar o Estado, é o sistema. Mas o que tem de gente, filho, na igreja roubando, a igreja roubando. Que é isenta, mas rouba. Dai a César o que é de César, irmão, e a Deus o que é de Deus. Mateus 18, 21, verso 22. Então vemos um homem sendo disciplinado para não ter pena de si mesmo, não ser idólatra, desonesto. Aí Deus entrou numa área difícil da vida desse irmão. Ele estava azucrinado com alguém, não sei se era a mulher dele, não sei se era os conhecidos dele. Ele estava atormentado e falou para os discípulos: cadê o meu Senhor? Eu preciso bater um papo com ele. Porque eu acho que ele está querendo matar alguém. Senhor, quantas vezes eu preciso perdoar? Ele devia estar azucrinado. Aí Jesus vai para ele e diz: o que, cenáculo? 70 vezes 7. Esse é o valor do teu perdão. Perguntas quantas vezes você tem que perdoar? 70 vezes 7, porque aquele que não perdoa não pode ser perdoado. E quantos aqui hoje, preocupados com a forma de se vestir como cristão, preocupados com a forma que se conduz o louvor, porque há também essa preocupação, preocupados com detalhes, mas não conseguem perdoar, e estão impedidos de serem discípulos por causa disso. Sabe, minha mulher me meteu um chifre na cabeça, ela me traiu, e eu agora estou... E pastor, eu estou no processo para poder conduzir e administrar essa questão. Pois é, filho. A única coisa que cura dor de chifre é o sangue de Jesus. Não adianta, eu posso te dizer, não há outro remédio. O teu consolo, a tua inspiração vai ser ali nos pés de Jesus. Porque se você estiver fora dele, qualquer um que te azucrinar e te prejudicar, você mata. E olha o que o povo está fazendo lá fora agora. Sabe, pastor, eu não consigo perdoar, filho, então você não serve para ser discípulo. Pastor, eu não consigo considerar aquela pessoa, então você não serve para ser discípulo. Está aqui a matemática do perdão. Para você poder ser perdoado, perdoe sempre. É mais ou menos essa resposta que Jesus deu. Quantas vezes for preciso, perdoa. Quer ser durão? Machão? Texto de João 13. Acho que é a parte mais problemática para a igreja atual. Ele entra dentro da igreja como seguidor de Jesus. O que você é, filho? Evangélico. O que você é? Sou evangélico agora. Ele fala de boca cheia como se aquilo fosse a expressão, o nome do salvo que Deus deu. Evangélico, que não é o nome do salvo, né? E ele entra na igreja, ao invés da Bíblia, uma bandeja, porque já pregaram tanta bandeja para ele, mas tanta bandeja que ele virou garçom. Entendeu? Ele virou garçom. Quer sair do culto com uma bandeja na mão. Deus tem que dar uma bandeja com ele, com alguma coisa, para falar que o culto foi uma bênção. Quantos aqui testificam e dizem amém? Até irmãos aqui que ficam com vontade que o pastor também deu uma bandeja, com alguma coisa, né? Mas na igreja Sinatra da Fé, a única coisa que vem em cima da bandeja aqui é a cabeça de João Batista, viu, irmão? Que estão pedindo aí. Mas Pedro, com dificuldade de assimilar que ele foi chamado para servir, não ser servido. E ele ficou combatendo-se com essa perspectiva, essa realidade, de que ele precisava se doar mais do que exigir. Daí o Senhor espera só ficar um momento a sós com os seus. Espera eles relaxarem. Pega uma bacia
e faz um ato que eles não esperavam e todos foram surpreendidos, que a hora que Pedro vai ser lavado por Jesus nos pés, ele diz: Senhor, eu não sou digno, eu tenho que lavar o teu. E muita gente fica pensando: mas será que não era o chulé dele? Né? Será que não tinha chulé, pastor? Por isso que ele ficou com medo? Não, filho. É porque ele foi surpreendido. Como que Deus pode lavar os pés de um pecador? Jesus olha para ele e diz para ele o quê? Que a vocação de um discípulo é servir. Como eu estou fazendo por vocês, façam por eles por amor a mim. Porque aquele discípulo que está em busca de serviço não é meu discípulo. Mas aquele que serve a mim, esse é o meu discípulo. O que eu estou fazendo por vocês, façam por eles. Se você quiser que eu lave o teu pé depois, você me avisa. Eu vou ser obrigado, mas eu vou ter que fazer. Mas a gente sabe que não é uma experiência literal. É uma questão espiritual. Nós temos que se doar, nós temos que servir, porque o autosserviço não é coisa de discípulo. O autosserviço é coisa de empresa. É coisa de empresa. Você entra na empresa, você entra lá e tem um monte de gente para puxar a cadeira para você, você sentar na mesa, ir lá, botar a toalha no teu gogó, pôr os pratos, arrumar tudo direitinho e te servir. Tem gente que aqui que gosta de restaurante porque quer ser servido. Aqui não é um restaurante. Deus não veio aqui te servir. Você foi chamado para servir. Porque o que Ele tinha para dar, Ele já deu a vida por você. Você vai fazer o seguinte: olha, pastor, não tem condições, não cabe esse discípulo dentro de mim. É óbvio que não cabe com todo esse monte de capeta que está aí. O discípulo vai para lá, eu estou entrando aí. Não tem espaço, vai sair. Por quê? Porque uma das comodes que estão aí emperrando a obra cristã na tua vida, defendem a tese de que exista uma doutrina pregada aqui que lhe garanta o sucesso e a satisfação. E Jesus ensinando você a lavar o pé dos outros. Interessante, né? Mas e a minha alegria, a minha felicidade, a minha satisfação? A perspectiva não é essa de fazer feliz, freguês, mas de fazer discípulo. Por favor, amado, me compreenda, eu sou pastor. Sou servo do Cristo. Estou pregando a Bíblia. Dá licença, amado. Você não está assistindo uma novela. Não é uma missa que você está ouvindo aqui agora. Não sou profissional. Não sou agitador de massas. O Senhor me pediu. E eu estou cumprindo o seu desejo. De que aqueles que compõem esse espaço aqui nessa noite entendam, façam a diferença. O amigo é amigo. O simpatizante é simpatizante. Mas o discípulo é salvo. E é essa perspectiva que nós temos que atingir. Que Ele nos deu o exemplo. Texto de João 18, verso 10 ao verso 11. Você já ouviu falar em justiça própria? Pois é. Quando foram, pela vontade do Pai, confiscar Jesus para a crucificação, o próprio Senhor para a crucificação, a reação desse homem foi exatamente para demonstrar que ele não estava preparado para aquela cena. Ver o seu Senhor ser atrocidado pela lei romana e pelo ódio dos judeus. E o que ele tentou fazer de novo? Empregar justiça própria. Vai e corta a orelha de um dos soldados, dos principais líderes judaicos, das autoridades judaicas. O que Jesus faz? Repreende ele, vai, cola a orelha daquele soldado e deixa claro para ele que naquele momento ali a justiça era de Deus, não era a justiça própria. Que a justiça de Deus prevaleceria ali naquela hora e não a do discípulo. Porque a justiça própria aqui, Deus não usa, irmãos. E o discípulo não pode requerer.
Se nós formos usar a justiça própria aqui, como pastor eu falei acerca do perdão. Você vai matar todo mundo aí, filho, porque eu mesmo tenho um monte que eu queria matar na minha lista. Você pensa que não? Rapaz. Aí eu sou anjo, sou santo. Sou não. Pelo contrário, o Daniel está preso na jaula. Aquele gorila. Maldoso, endemoniado. Está preso desde o dia que Jesus libertou para fazer uma obra. Porque se soltar... é normal, é a nossa natureza, nós somos animal. Mexeu, eu mato. E daí eu fico ouvindo essas coisas dentro da igreja. Mexeu com a minha filha, eu mato. Mexeu com a minha mulher, eu mato. Entendeu? Vai parar no mato. Literalmente vai parar no mato, sem cachorro ainda. Mas são pessoas que falam com expressão, óbvio, popular, mas estão demonstrando o seguinte... de que elas não estão preparadas realmente para serem pegas numa situação constrangedora, difícil e injusta. Mas o que Jesus ensinou para Pedro? No caso do meu discípulo, a solução dele para defender o cristianismo não é cortar a orelha de quem odeia cristianismo, mas deixar que a justiça de Deus se cumpra sobre ele. E qual a justiça maior que se cumpriu sobre aqueles que odeiam o cristianismo? Qual é a justiça maior? Ver que a palavra de Deus se cumpre, irmãos. E é essa justiça que nós temos que buscar. Eu sei que é difícil falar isso para você aqui nessa noite, mas como eu não sei o que você quer ser, o que você quer ser? Ana Paula Valadão? Aline Barros? O que você quer ser? Hã? É aí que está a questão. Se você quiser ser um seguidor verdadeiro de Jesus, filho, você vai ter que abrir mão mesmo do que Deus está falando com você aqui. Marcos 14, versículo 68. Pode glorificar, cenáculo. Pode glorificar. Marcos 14, 68. Pedro, que é uma pedra. Quem imaginava que ele seria covarde? Mas uma das coisas que eu mais me impressiono nesse texto aí, a dificuldade desse homem dar a Jesus o discípulo que Jesus pediu, o tempo que levou, os constrangimentos que ele precisou enfrentar, a experiência de convivência com Cristo, Jesus ali lutando por ele, disciplinando ele, perseverando por ele, até que ele se convertesse de verdade. Quem está testificando diz amém. Quem está comprovando isso diz amém. Tem gente que não gosta disso, mas o crente gosta. Vê Jesus falando, até o vaso quebrar e o vaso rachar. Mas aí que está a questão. Tem gente que acha que é terrorismo, mas para a palavra é a experiência de convívio com Jesus, lindão. É ele falar para você o que você tem que ouvir.